Olá pessoal, tudo bem? Professor Raimundo Poeta. Estou aqui para falar sobre as características do arcadismo, tá certo? Nesse vídeo a gente vai falar do último ciclo do chamado período neoclássico. O período neoclássico é aquele que abarca desde o século XIV ali o humanismo, que a gente fala ali na segunda unidade. Segue pelo classicismo, que é entre a segunda e a terceira unidade, que a gente fala de Camões. A gente vai ter aqui no Brasil aquele período de transição chamado literatura de informação, tá certo? E vai seguir com o barroco, que é um primeiro momento que a literatura aparece aqui no Brasil em evidência, e a gente chega ao arcadismo, tá? Então vamos adiante. Bom, primeiramente vamos entender o que foi o arcadismo, tá? O arcadismo em si ele surge no meado do século XVIII, tá? Ali por volta de 1750, 1760, mais ou menos. E ele na realidade, ele é uma decorrência do que a gente vai ver como o iluminismo. Lá na frente vocês vão entender isso melhor. Mas basicamente a gente pode dizer que esse período arcadismo também é identificado em alguns livros com o nome de neoclassicismo, o que na verdade é um, um paradoxo, né? Porque se você for perceber, todo o período que abarca desde o humanismo até o arcadismo, ele é chamado de neoclássico, né? Porque ele é a retomada dos ideais greco-romanos, que é o chamado período clássico. Então, quando a gente pensa em neoclassicismo, a gente está indo na contramão, como se estivesse dizendo o seguinte, ó, que tudo aquilo que foi dito anteriormente não teve nenhuma relação. Mas na realidade, esse conceito é utilizado por quê? Porque, na verdade, ele eleva as características ali do pensamento racional às últimas consequências. Então, aqui há uma desvinculação total do pensamento teocêntrico. Nesse momento, a gente vai ver uma percepção do pensamento antropocêntrico, tá? Um detalhe interessante que vocês também podem encontrar em algumas provas, principalmente com questões mais antigas, é a expressão setecentismo, tá? Essa expressão decorre porque é dos anos 1700. Ela, na verdade, é uma expressão pouco usual, é, na verdade, muito mais utilizada para caracterizar esses três últimos períodos do neoclássico, né? É o quinhentismo, que corresponde ao século XVI, o seiscentismo, que corresponde ao século XVII, cujo predomínio foi o barroco, e o setecentismo, que é justamente o período neoclássico, do neoclassicismo, do arcadismo. E ela vai ser oriunda, obviamente, como eu falei a vocês, desse período neoclássico. É um momento de plena acepção do pensamento racional, sintetizada pelo conceito antropocêntrico. Quando eu falo conceito antropocêntrico, eu estou falando, obviamente, que é o homem como centro de todas as coisas. Ou seja, é o espectro do pensamento racional, tá certo? Então ele sai daquela atmosfera conflitante, contraditória que o barroco possuía. Vocês devem se lembrar que o barroco era sempre aquela questão do homem conflituoso, do homem vivendo um estado de intranquilidade, de desespero. Bom, aqui no arcadismo não existe isso. Não é que não exista, mas na realidade o homem aqui ele se volta totalmente para si, ele se abstém do pensamento teocêntrico, do pensamento emotivo, ele procura se manter num foco racional, objetivo, e isso baseado na ideia do livre pensamento, a valorização do livre pensamento, que vai ser correspondente aos ideais iluministas, tá? A gente vai falar do iluminismo brevemente para vocês entenderem melhor como é que funcionava isso na cabeça dos poetas árcades, mas a relação entre iluminismo e arcadismo é muito próxima. Como a gente vê aqui, arcadismo e iluminismo, vamos dizer assim, que o arcadismo é uma manifestação literária do iluminismo, tá? Por que acontece isso? Porque na verdade o foco é o mesmo. É um período de retomada do pensamento racional, que é voltado especificamente às liberdades filosófico-existenciais do indivíduo humano. Então, aqui os pensadores iluministas eles estavam pensando no seguinte: eu penso, logo existo. Isso eu já vou partir para um desses nomes, que é René Descartes, que é um pensador lá do século XVII, mas que o pensamento dele vai se desenvolver ao longo
do século XVIII e início do século XIX. E esse pensamento de Descartes, que vocês já ouviram falar muito dele em matemática, tá? Ele, além de filósofo, ele foi um matemático muito importante, porque é interessante notar o seguinte: as pessoas têm muito aquela percepção de que os iluministas, eles, é porque Newton era físico, René Descartes era matemático, Charles Pascal era matemático, Carl Linneu era biólogo. Não existia essa distinção. Todos eles eram considerados polímatas. O que eram polímatas? Polímatas eram homens que dominavam vários campos de conhecimento distintos, né? Eles não se situavam, eles não tinham um foco único, e muitas vezes eles tentavam harmonizar esses campos. Eles trabalhavam dentro de um campo de observação, que era um princípio que existia desde a Grécia Antiga, a gente sabe muito bem, né? E também no princípio do empirismo. O que é o empirismo? É você tentar fazer as coisas meio que na prática, meio que na base do testômetro, sabe? Você vai testando aqui, testa ali, se funcionar, funcionou, se não funcionar, por que deu errado? Isso vai gerar um questionamento. Então o empirismo está baseado nesse princípio da técnica prática, né? Então, assim, os filósofos iluministas, eles partiam de um campo de observação e de empirismo. Então eles tentavam fazer as coisas, né? Se elas não funcionassem, eles perguntam, por que não funcionou? Eles começavam a tentar observar o que havia dado errado. Não deixa de ter um campo científico aí, mas ainda é um campo muito incipiente, é longe daquele academicismo que vai existir lá no século XIX, tá certo? E é interessante que todos esses filósofos, eles sempre colocavam um homem como epicentro do seu pensamento. Então você vai ver Isaac Newton, René Descartes, que eu já falei, o Carl Linneu, Michael Faraday, que foi um físico que teve importância fundamental nos princípios da eletricidade, Charles Pascal, que ele prenunciou cálculos matemáticos que depois iriam ser utilizados na informática, tanto que, né, o Pascal, por muitos anos, foi o nome dado a uma linguagem de computador. Eu não sei se ela existe, que eu estou realmente desatualizado com essa questão de informática, mas o Pascal era o nome dado em homenagem justamente ao Charles Pascal, né? Você tem o Benjamin Franklin, tá? Que foi, além de filósofo, além de cientista, ele também foi um político, né? Inclusive muito importante na Revolução dos Estados Unidos. Aliás, um detalhe interessante, se você for perceber, todos eles têm ligação com países como Inglaterra, França, os Estados Unidos, que era uma nação recém-nascida, né, na época. Então, você vai me perguntar qual é a relação que isso tem. A gente daqui a pouco vai ver. Mas, basicamente, todos esses caras, esses filósofos, esses pensadores, esses cientistas, eles, de um modo ou de outro, estavam ligados àquela ideia do pensamento racional. E se você for perceber, essas nações, elas vão ter relação muito forte com isso, tá? E a gente vai entender isso agora. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda o princípio dessa relação do iluminismo, para poder chegar onde eu vou falar aqui agora. Bom, o iluminismo, ele defende a ideia do pensamento livre, tá certo? Que é a ideia do pensamento livre, o artista, o poeta, o filósofo, ele tem que ser livre para pensar, tá? É um pensamento desvinculado de controle. E é importante que se entenda essa desvinculação de controle, porque eles estavam vivendo o período ali do absolutismo, o período final do absolutismo, e o Estado tinha um controle muito forte sobre o indivíduo humano. Então eles defendem esse pensamento, porque eles acham que o Estado não tem, nem a igreja tem controle sobre o homem tem que ser livre. E isso é um princípio que vocês vão conhecer muito bem, inclusive na política, na economia, que é o liberalismo. E o que é o liberalismo? É a ideia de que o homem é livre para determinar a sua vida e tomar suas próprias decisões, inclusive conduzindo outros homens. Vocês devem saber que existe um filósofo, um economista chamado Adam Smith, que está inserido inclusive aqui dentro do iluminismo. E o Adam Smith, ele é o pai da política liberalista, da economia liberalista. E o que era o liberalismo, efetivamente falando? Era a ideia de que o Estado tinha que se desvincular de certas obrigações, que essas obrigações tinham que ser administradas por homens livres, né? Ou por suas instituições. E dentre essas ideias, né, que a gente conhece, a economia é talvez o exemplo mais forte disso, porque o liberalismo prevê a ideia da microeconomia, do Estado mínimo.
Ou seja, o Estado ele não pode se apegar a detalhes que não são de sua responsabilidade, né? Obviamente que o liberalismo hoje ele tem uma transformação que é chamada de neoliberalismo, tá? A gente sabe muito bem como é que funciona essa política, a grosso modo. A gente pode falar que é uma política que ela defende a privatização de empresas, que ela defende que o Estado não tenha participação econômica em empresas que não são de sua responsabilidade, que o Estado só deve cuidar do bem-estar social do indivíduo nas bases mínimas, ou seja, segurança, educação, até saúde mesmo. É considerado que o Estado tem que ter uma participação apenas restrita, né? Porque ele acredita que o Estado não tem que ser total agente na questão da saúde, apenas no aspecto preventivo e não no aspecto de sanar os problemas, né? Ela acredita que o Estado não tem que ser remédio na saúde, ela tem que apenas agir no aspecto preventivo. Então, o pensamento liberalista ele automaticamente está preso a quem? Está preso ao princípio burguês, à burguesia. Burguesia é essa que nasce lá no final do século XIV e início do século XV, né? Como a gente sabe, a partir do florescimento dos portos, das cidades portuárias, das feiras europeias, e essa burguesia vai passar a concentrar um capital que o Estado não possui, tá certo? E justamente pelo Estado não possuir esse capital, ele vai fazer o quê? Ele vai impor impostos à população e, consequentemente, à burguesia, que eram considerados homens livres. Olha a relação aí que interessante. Pensamento livre, homens livres, burguesia, liberalismo. Então, o que acontece? Se você for pensar bem, né, a burguesia chegou a um ponto que ela estava pagando muito imposto, e ela é que era a máquina motora no pensamento deles da sociedade da sociedade absolutista, né? Já que a gente está falando do século XVIII em específico. Então vai chegar um momento que a burguesia vai tentar dizer basta, e obviamente que em alguns momentos ela vai ter sucesso, outros não. Por exemplo, a Inconfidência Mineira ela correspondeu a um fracasso, né? Mas aí são aspectos pessoais que a gente vai ver quando a gente falar especificamente de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que não é o caso hoje. Mas se você for perceber, a burguesia em si ela vai ter uma série de atrapalhações. Ela não vai se dar bem, essa é a verdade, na sua construção em todos os aspectos. Porém, ela vai ser líder da maioria das revoluções econômicas que vão mudar e vai se solidificar ao longo do século XIX. Ou seja, a burguesia ela vai tomar o poder a partir do século XVIII, principalmente na Revolução Americana, na Revolução Francesa, tá? E a partir disso aí ela vai começar a solidificar as suas bases, vai começar a ampliar seus espectros, inclusive dentro dos próprios governos absolutistas, que vão passar a ser chamadas monarquias constitucionais e vão passar a ser monarquias voltadas não para a figura do rei como um centro hegemônico, mas para a figura do indivíduo como do indivíduo humano, rondeando ali a monarquia e assumindo novos caracteres, né? No Brasil isso não foi muito bem construído lá no Império, não. Isso é um assunto que vocês só vão ver no segundo ano. Mas se você for pensar bem, né, ao longo do mundo, a maioria das monarquias, elas ou se solidificaram nesse período a partir de uma visão burguesa, ou seja, elas passaram a ser monarquias constitucionais, e aquelas que insistiram no Estado absolutista foram a declínio, principalmente na Primeira Guerra Mundial, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Russo, todos eles acabaram morrendo, e os que não morreram acabaram sendo sucumbidos por políticas totalitárias, como foi, por exemplo, na Itália, que embora não existisse ainda a Itália, como vocês conhecem nessa época, mas a Itália, quando se formou como nação no século XIX, lá no século XX ela vai acabar entrando em decadência e tendo o poder tomado pelo Mussolini. Aí já é outra história que vocês vão ver só no terceiro ano. E falar de burguesia, você acaba falando da relação com a maçonaria. Porque, como eu falei a vocês, a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos tiveram
forte participação da burguesia. Mas como é que a burguesia se unificou? Foi assim do nada, os caras disseram, não, vamos nos unir, somos burgueses. Não, não foi assim. O que aconteceu foi o seguinte. O Estado estava ali, imposto em cima do pessoal que era burguês. E os burgueses não tinham muito o que fazer, tinham que pagar os impostos. E às vezes, tipo, a carga de impostos era absurda, porque vamos pegar uma situação, um exemplo aqui. Vamos imaginar que o cara tem uma indústria, uma tecelaria, que é uma indústria muito comum nessa época, e ele produziu, sei lá, 1 milhão de... Vamos pegar 1 milhão de francos, tá? Um exemplo disso, na França, 1 milhão de francos. Aí o rei francês resolveu, não, tudo bem, você produziu 1 milhão de francos, você vai ter que pagar 800 mil francos. Quer dizer, o cara produzia 1 milhão para doar 80% dele ao governo e só ficava com 20% do que ele produzia. Então, obviamente que os caras se sentiam chateados, né? Porque estavam tendo uma parte do seu capital todo praticamente tomado. Não entro aqui no mérito se existia a questão de que havia a necessidade de tomar o poder ou coisa parecida, porque não é meu objetivo aqui. O meu objetivo é apenas falar da relação de burguesia e maçonaria. E o porquê da burguesia ter se unido com o uso da maçonaria. Então o que os burgueses fizeram? Eles começaram em pequenas instituições, pequenas congregações, começaram a formar as chamadas maçonarias, né? As maçonarias, elas inicialmente tinham um cunho social, o pretexto deles era um cunho social. Mas na realidade, o interesse das maçonarias era o quê? Era unir o máximo possível de homens livres, burgueses, né? Onde eles faziam o quê? Eles, primeiro, se reuniam para tentar estabelecer os seus interesses, os seus negócios, concentravam seus negócios e tentar formas de burlar o sistema do Estado monárquico. Ou seja, não pagar aquela carga tributária e ainda tentar de algum modo tomar ali alguma participação do governo. Em alguns casos, por exemplo na Inglaterra, as maçonarias elas tiveram algum sucesso porque o próprio regime absolutista na Inglaterra ele se implodiu. Vocês sabem disso por conta da Revolução Gloriosa, num período ali que a Inglaterra deixou de ser monarquia, que foi o período ali do Oliver Cromwell. Então a gente tem ali uma série de situações, eu não vou entrar nesse aspecto, isso é coisa para a área de história. Mas assim, os maçons, eles acabaram de uma forma ou de outra tomando um espaço, principalmente na França e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles armaram inclusive contra a Inglaterra para poder romper aquelas 13 colônias ali, para romper com o domínio da Inglaterra. E foi dali que começou, porque todo os Estados Unidos hoje como um país continental, que vai de uma ponta a outra, da costa oeste à costa leste. Mas os Estados Unidos no início, ele era somente ali 13 coloniazinhas ali no leste, no Atlântico, que ficavam ali naquela costa e acabou. O resto dos Estados Unidos foi conquistado ou por invasões de territórios, conquista de territórios, ou por negociações econômicas ou por guerras mesmo. Então é uma história que vai durar até o século XIX. Os Estados Unidos ganhar a Constituição hoje que ele tem, ele foi ganhar nos anos 1920, né? Quando os Estados Unidos oficializou, por exemplo, o Alasca, que nem era estado, era território, se tornou estado na década de 50. Mas enfim. E a gente tem um exemplo maior disso, que é a Revolução Francesa, que foi no século XIX, no final do século XVIII, ali em 1789, né? E todo mundo sabe que a Revolução Francesa, ela foi uma revolução liberal, uma revolução burguesa, né? Que tinha o objetivo realmente de tirar a monarquia do poder. E a coisa foi raiz, foi roots, foi bizarra mesmo, né? Havia ali grupos, e o pior que haviam grupos burgueses que brigaram pelo poder por anos e anos e anos, né? E nunca chegaram ali a uma consolidação, né? E a Revolução Francesa, ela levou ainda muito tempo para realmente solidificar para o Estado francês. O Estado francês só foi assumir uma constituição realmente assim de destaque, de hegemonia, foi lá no século XIX, depois ali da intentona, desculpa, não, da Comuna Francesa ali, que na verdade foi um estado anárquico comunista, né, que aconteceu na França. Mas de fato, direito, a França só vai alcançar seu ápice ali depois, quando encontra uma certa estabilidade.
que vem a chamada Belle Époque, né? Que é o período de florescência da França, que é um período que a França se torna meio que uma matriz do mundo, um exemplo do mundo, né? Mas assim, a Revolução Francesa foi um marco inicial e estabeleceu um rompimento brusco, drástico com o Estado monárquico, né? Porque literalmente o rei foi colocado para fora e a população ali assumiu, mas foi ali, vocês sabem, um período bem bizarrão mesmo. Então, vamos agora para as características, porque como você deve ter percebido, todo movimento dentro da construção, da concepção do arcadismo, ele é baseado na figura do homem, pensamento racional, aquele pensamento burguês, aquele pensamento centrado no homem mesmo, como a gente viu ao explicar todo esse processo histórico ali do iluminismo, da relação que tem com o liberalismo, enfim. Então vamos para algumas características fundamentais. Primeiro, a ideia da linguagem simplificada quanto aos aspectos temáticos, tá? E antes que alguém pergunte por que linguagem simplificada, não, ele não usa palavras fáceis, não é isso. Muito pelo contrário, às vezes o vocabulário é até rebuscado. A questão é que ele procura dizer de maneira bem objetiva aquilo que ele quer dentro do texto. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte: ó, o que nós estamos falando é sobre isso, isso e isso, acabou. Não tem aquele jogo de conflito que existe dentro do barroco, aquele conflito existencial, aquele monte de ideias, que ar escuro, jogo entre pecado e perdão, a mulher como anjo, como ser terreno. Não existe isso aqui. Aqui a linguagem é objetiva, tá? É bem direta. Segundo, a valorização da cultura clássica, porque eu acho que o próprio nome neoclassicismo meio que já entrega isso, né? Então você percebe um enfoque nos elementos da cultura greco-latina, greco-romana, tá certo? Você percebe isso muito claramente. Ele vai utilizar pseudônimos gregos. O próprio nome é arcadismo, né? Arcadismo, ele de onde é que é originado? Ele é originado da expressão Arcádia. Arcádia era o que? Era a região onde os artistas, né, os poetas lá na Grécia vinham buscar inspiração. Eu fico perguntando, velho, nesse princípio de Grécia, era tanto lugar que esses caras iam buscar inspiração. Porque Monte Parnaso era uma região que buscava inspiração, Arcádia era um lugar de inspiração. Os gregos adoravam se inspirar, essa é a verdade. Vamos lá, objetividade, tá certo? Quanto ao valor da objetividade, meus filhos e meus amores, eu estou falando aqui da ideia de que o poeta não se preocupa com as incertezas da vida. Lembra que no Barroco os caras ficavam assim dizendo: oh, a vida é perene, é passageira. Não, aqui não, ele não está preocupado com isso. Aqui, muito pelo contrário, ele quer aproveitar um instante de contemplação e reflexão. Aqui ele está pensando muito mais em contemplar, em viver o momento, no sentido de querer aproveitar o máximo possível do pensamento racional. É meio que aquela figura dos gregos, né? Os gregos tinham aquela ideia da arte de contemplação, né? Que a gente vai falar daqui a pouco do chamado ócio criativo. Eles acreditavam que era importante você ter aquele momento de ficar parado, sem fazer zorra nenhuma, né? Porque eles acreditavam que aquilo era uma forma de você se desenvolver artisticamente. Nós falamos também do pastoralismo. Que raio é isso aqui? Gente, pastoralismo era o seguinte: o poeta assumia a ideia, ele se personificava como um pastor de ovelhas. Você deve estar perguntando, né? O que ele queria como um pastor de ovelhas? Gente, é porque ele entendia que o pastor de ovelhas era uma profissão que não tinha muito o que se fazer. Que realmente, se você for pensar na prática, na teoria, perdão, você vai perceber que o pastor de ovelhas só tem duas funções. Ele vai para o campo, fica observando as ovelhas. Basicamente é isso. Então, a maior parte do tempo dele, ele não tem outra coisa para fazer que se não ficar contemplando. Então, ele acreditava que ser pastor de ovelhas era algo que permitia um maior tempo vago. Isso tinha uma relação um pouco com a cultura grega, né? Porque os gregos tinham a figura do pastor de ovelhas como um profissional contemplativo, né? Porque o pastor de ovelhas passava muito tempo ali sentado, olhando as ovelhinhas fazendo cocô, comendo grama e não sei o que, né? E o tempo passava, o tempo voa, nem a poupança Bamerindos ficou numa boa, morreu.
E aí o que, que acontece nessa brincadeira? O pastor ficava ali observando, né? As coisas estavam acontecendo e não tomava nenhum tipo de ação muito drástica. Então eles acreditavam que, como pastores, eles deviam se travestir, se pensar como pastores de ovelhas. E daqui a pouco você vai entender a lógica que cabia na cabeça desses caras, né? Porque eles acreditavam que assim eles tinham um maior tempo vago. E maior tempo vago era motivo para o quê? Para o chamado ócio criativo. Lembra que falei aqui da figura da objetividade, né? E isso tem relação com o ócio criativo, né? O poeta, o artista, ele acredita que é preciso viver o tempo sem ter pressa. Coisa de rico mesmo, né, velho? Coisa de burguês. Porque, cara, o mundo pede que a gente tenha pressa, que a gente acorde às 5 da manhã, pegue o buzu lotado, né? Que tenha que passar por uma série de constrangimentos durante o dia. É um atraso, você tem que ligar pro chefe. Pô, chefe, vou chegar atrasado. Não, na cabeça desses caras, não, desvincula. Sai dessa. Libera a mente. De boa. Eles acreditavam que é importante não viver com pressa, ou seja, contemplar, porque a arte é um processo de aquisição natural. É que maluquice. Ou seja, eles acreditavam que o cara tinha que ficar sem imediatismo, ele tinha que ficar observando as coisas acontecerem e tal. Ó, velho, eu vou ser sincero, eu gosto de contemplar o tempo passar, eu gosto de pensar, eu gosto de ter o meu ócio criativo, mas acho que aí já beira a vagabundagem, né? Porque o cara não querer viver nada, é só querer ficar contemplando. E antes que alguém venha me perguntar, daí é muito bonitinho na prática, mas na teoria não era bem assim que funcionava não, viu? É bom que vocês entendam isso. Isso era uma coisa que eles usavam na questão teórica, mas na prática a coisa não funcionava muito bem desse jeito. Mas enfim, eles acreditavam que o artista precisava viver o tempo sem ter pressa. É o chamado ócio criativo. Deixar a coisa fluir. A arte tem que vir naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente. Olha que coisa legal. Convencionalismo amoroso. Olha que interessante aqui. Bom, vocês viram lá em Camões, viram no próprio Barroco, né? Que a figura da mulher é sempre comparada ou uma figura deica, uma figura de uma deusa, de uma entidade religiosa, mas nunca era vista pelo ponto de vista carnal. Você não via a mulher no sentido físico, né? Aqui no arcadismo não acontece exatamente isso ainda. Ele ainda continua vendo num sentido meio filosófico, num sentido meio idealizado, num parâmetro greco-latino, greco-romano. Porém, a mulher, ela agora aproxima-se mais do indivíduo humano, ou seja, ela deixa de ser mais um elemento de contemplação e passa a ser mais um elemento de interlocução. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que a mulher é um objeto aqui que ele vai pegar, amassar, jogar na cama, fazer que nem Vando diz, né? Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Não, não é nada disso, não. Ele aqui continua tendo aquela ideia de um amor contemplativo, porém, agora ele visualiza a mulher, ele conversa com ela, ele tem uma interlocução mais direta, mais dinâmica, ele não a vê como uma semideusa, ele a vê como uma pessoa que não está ao seu nível, ela está no nível maior de respeito, ele ainda continua tendo um elemento de desejo, porém agora ela tem características um pouquinho mais próximas da realidade, né? É o que a gente vai ver, por exemplo, lá na frente em Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que ele coloca Marília como um personagem que, apesar de que Marília, coitada, é um ente mudo, ela não fala, ela fica calada só ouvindo tudo que Tomás Antônio Gonzaga fala. Ele pode estar falando um monte de cocô, ela fica caladinha, quieta, esperando ele lá falando normal, sem estresse. E aí a gente fala agora da lógica da poesia Árcade, né? A poesia Árcade, ela trabalha em cima do princípio do seguinte: os poetas pretendiam sair do tumulto das cidades e buscar refúgio nos campos. Isso é o chamado fugere urbem, ou fugere urbem. Fugere urbem, ou seja, sair da cidade. É o êxodo urbano. Sai da cidade, vai pro campo, viver de boa, no meio das vaquinhas, no meio dos bichinhos, contemplando a natureza.
o mato, olhando a relva, os rios, as cachoeiras. A ideia era essa, sair do tumulto, porque a cidade estava tumultuada, né? A ideia da industrialização, revolução industrial. Então, sai da cidade, só tem gente enchendo o saco aqui, vai para o campo. Fica de boa no campo. E por que você vai para o campo, né? Porque no campo você vai representar calmaria e tranquilidade. Ó, aquela ideia da contemplação, né? Do ócio criativo, das vaquinhas pastando, fazendo cocô, né? Você olhando ali o rio, a cachoeira, os peixinhos, de boa, olhando as nuvens. E isso é a ideia que vai florescer o pensamento livre. E isso vai ser chamado de quê? De locus amoenos. Um locus amoenos seria mais ou menos o seguinte: um lugar tranquilo, um lugar calmo, de boa, relax, sem estresse, sabe? Um lugar que a pessoa fica à vontade, sem estresse nenhum. Só calma, só tranquilidade, só de boa, sabe? E buscando essa tranquilidade no campo, o poeta tem que manter também uma vida frugal, uma vida simples, uma vida longe de complicações. Isso, gente, é uma coisa que vai ser chamada de áurea medícritas. Ao pé da letra, áurea medícritas quer dizer o seguinte, quer dizer ouro medíocre. O que quer dizer ouro medíocre? Quer dizer viver a vida com simplicidade, ou seja, buscar a riqueza na simplicidade. É literalmente você pensar, casinha no campo. Sabe aquela música do saudoso Zé Rodrigues, Casa no Campo? Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Pois é, a lógica aqui é basicamente a mesma. É a ideia de que você vai para o campo, fica de boa ali, tem uma casinha de taipa, de sapê, sabe? Onde você tem seus livrinhos, você bota uma vitrola ali para ficar tocando um disco ali do Milton Nascimento durante o dia, né? E ficar ali de boa, olhando a cachoeira, olhando as vaquinhas, olhando as ovelhinhas, né? Só de boa, sem estresse nenhum. Isso trazer uma tranquilidade. É viver longe de complicação, se alimentando de frutas, se alimentando dos peixinhos ali que tá no mar, das vaquinhas que você mesmo mata, corta, faz o estripa, né? Que vida tranquila, que vida maravilhosa, que vida calma, né? Você viver assim no campo, em contato com a natureza, né? Fazendo aquele churrascão in natura. Oh, coisa maravilhosa, só que não. Então, gente, saindo desse princípio, né, da ideia de viver a vida frugal, porque assim, quando você atinge um distanciamento dessa vida tumultuada, você vai viver em completa paz e isolamento. E esse processo vai se chamar bucolismo. Você já deve ter escutado uma pessoa, você é uma pessoa bucólica. Quando a pessoa quer dizer que você é bucólico, talvez ela não utilize exatamente o sentido ipsiliter, ao pé da letra da palavra, mas bucolismo quer dizer uma pessoa que vive em paz, que vive tranquila, que vive quieta, que vive em harmonia, com o coração desimpedido de problemas, que não quer dor de cabeça, que não quer estresse. Aliás, é interessante porque nesse período, aquele pensamento do Carpe Diem, ele continua existindo, só que o Carpe Diem aqui, ele não vai existir no sentido de viver apressadamente a vida, não, é de viver uma vida de contemplação. Viver cada instante de uma maneira positiva, bucólica, tranquila, sem estresse, descomplicado, né? Que é a relação justamente com essa ideia aqui que vocês estão vendo, né? E por fim, a gente tem a ideia de que o poeta ele vai desejar com isso que uma liberdade criativa, ou seja, a ideia de que o poeta é livre, livre pensamento que tem relação com o que a gente viu lá na frente, que é a ideia de liberalismo, que é o pensamento liberal que está ligado com o iluminismo. E esse pensamento está longe das amarras que são a monarquia e o controle social. Lembra, iluminismo, século das luzes, a iluminação, que foge daquelas trevas do barroco. Então é esse o princípio que vai nortear o pensamento do arcadismo, tá certo, gente? Então a gente fica por aqui nesse slide e em um próximo a gente vai falar sobre o arcadismo em Portugal, vai falar de Manuel Maria Barbosa do Boccaccio e também vai falar do arcadismo no Brasil com Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Um grande abraço e até lá!